feliz em compartilhar este momento tão especial com vocês. Este domingo é o domingo da Páscoa e nós vamos conhecer a história da verdadeira Páscoa. Tenho certeza que muitos já conhecem, mas hoje nós vamos contar de uma maneira diferente que vai trazer mais conhecimento ainda para aqueles que já conhecem e para aqueles que ainda não conhecem, vão aprender hoje. Vamos conhecer a história da Páscoa escondida pelos ovos de chocolate. Que história será essa? Lembrando que a história da verdadeira Páscoa está registrada neste livro que é tão especial, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Bom, eu quero apresentar para vocês o ovo que não é de chocolate, mas dentro desse ovo nós temos a história da Páscoa, a Páscoa escondida. Aí eu quero muito contar para vocês. Vamos abrir? Eu vou abrir agora esse ovo para ver que história tem aqui dentro. Nossa, esse ovo aqui, ó, falei pra vocês, não é de chocolate, mas parece, né? Mas não é de comer. O que será que tem aqui, hein? Ah, tá me contando o seguinte. Na semana da Páscoa, o povo hebreu, que é o povo de Israel, eles receberam Jesus lá na cidade de Jerusalém. Muitas pessoas viram Jesus entrando na cidade montado num jumentinho. Aí Jesus entrou na cidade montado nesse jumentinho e as pessoas vendo aquela cena, elas se alegraram muito. Aí elas pegaram ramos de palmeira e começaram a saudar Jesus falando: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. As pessoas estavam todas assim eufóricas, saudando Jesus como o rei que Deus tinha enviado. Vocês sabem que a Páscoa é um feriado muito especial, é uma festa comemorada pelo povo hebreu e é muito celebrada. Por quê? Vocês devem se lembrar que quando o povo vivia escravo lá no Egito, Deus mandou Moisés libertar o povo, mas teve que acontecer um monte de coisa. E Deus falou que todos os primogênitos, os filhos mais velhos, iam morrer. Mas o anjo da morte não ia passar na casa, as casas que estivessem marcadas no batente da porta pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia entrar nela e o filho mais velho, o primogênito, não morreria. E assim o povo de Israel conseguiu ser liberto lá da escravidão do Egito. Por quê? Porque eles obedeceram a ordem de Deus, que era pegar um cordeirinho, o sangue desse cordeiro passado no batente da porta ia simplesmente ali sinalizar que aquela casa estava marcada e assim o anjo da morte não ia entrar naquela casa. E essa foi a libertação do povo de Israel e eles foram livres de muitos anos de escravidão. E todos os anos eles comemoram, né, essa liberdade, fazem uma festa. Acontece que Jesus, ele convidou alguns amigos para passar a Páscoa junto. Eram os seus seguidores, os discípulos. Jesus fez lá, né, estava no jantar junto com os seus discípulos e na hora que ele foi pegar o pão, ele partiu o pão e falou assim: este pão que eu vou partir, ele está representando o meu corpo que vai ser sacrificado por vocês. Eles naquela hora não entenderam muito. E também, depois de pegar o pão, Jesus pegou o cálice e falou assim: este suco aqui, sabe, este cálice, este vinho aqui, ele simboliza o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Olha só, Jesus já estava falando tudo o que ia acontecer, porque quando esteve aqui na terra, Jesus ele foi, né, comemorar a Páscoa e era isso que estava acontecendo na última Páscoa que Jesus passou com os seus discípulos. Acontece que um dos discípulos de Jesus,
fez uma coisa que não foi muito legal. Ele traiu Jesus. Sabe quando a gente faz uma coisa que não é legal? A gente comete pecado, a gente peca. Pecado é tudo que a gente faz que desagrada a Deus, que Deus não gosta. Então, Judas, que era um discípulo de Jesus, foi trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele falou para os soldados onde Jesus seria encontrado para matar Jesus. Só que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Tudo tinha permissão de Deus. Aí, Jesus, depois daquela ceia, que Judas, que esse discípulo saiu para falar onde Jesus, para trair Jesus, depois daquele momento, daquele jantar, Jesus, ele se retirou e ele foi, sabe o que ele foi fazer? Porque ele sabia o que estava para acontecer. Ele foi orar. E Jesus falou com o Pai, orando, falando: Pai, se possível, afaste de mim, mas tudo isso, mas que seja feita a tua vontade. Olha só, quando Jesus estava orando, os soldados chegaram e prenderam Jesus e levaram Jesus para ser julgado. Só que esse julgamento de Jesus foi assim cheio de maldade. Os soldados, Jesus era inocente, ele não tinha feito nada de errado. Os soldados pegaram chicotes e batiam. Eles bateram muito em Jesus. Bateram com chicotes. Esses chicotes, eles faziam o corpo de Jesus sofrer muito. Jesus sentiu muita dor. Também sabe o que eles fizeram? Olha só que afronta. Pegaram uma coroa de espinhos. Fizeram uma coroa com espinhos e colocaram em Jesus, tirando o maior sarro da cara de Jesus, falando: você não é o rei? E colocaram uma coroa de espinhos. Pensa aqueles espinhos entrando assim na testa. Nossa, deve ter sido muito dolorido tudo isso. E Jesus ali aguentando tudo. E sabe o que eles fizeram ainda? Decidiram crucificar Jesus. Sabe o que é crucificar Jesus? Pendurar Jesus numa cruz. Mas antes de ser pendurado, eles fizeram Jesus carregar uma cruz. Aquela cruz, sabe? A madeira, aquele madeiro bem pesado, fizeram Jesus carregar por um caminho assim longo, até chegar no monte chamado Gólgota. E Jesus, quando foi chegando até aquele monte, eles colocaram a cruz, pegaram pregos, olha só, e prenderam Jesus naquele madeiro, lá na cruz. Que sofrimento, crianças! Jesus, que não tinha pecado nenhum, Jesus, o Filho de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim, quero compartilhar com vocês. João 1 e 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, muito antes até de tudo isso acontecer, João já tinha falado que Jesus era o Cordeiro de Deus. Sabe aquele Cordeiro perfeito que o sangue precisava ser derramado? Foi esse sangue de Jesus que nos trouxe vida. Então, Jesus, ele foi crucificado, pendurado lá na cruz. Mas olha só o que aconteceu depois disso. Os soldados, quando Jesus estava na cruz, eles lançaram a sorte, sabe assim, jogaram como se fosse um dado, lançando a sorte para ver quem ia ficar com as vestes de Jesus. E num determinado momento, Jesus lá pendurado,
ele expirou. Tinha acabado tudo. Jesus morreu. Que tarde triste foi aquela. Que dia triste foi aquele. Jesus estava morto. A terra sentiu. Para ter certeza que Jesus estava morto, os soldados pegaram uma lança e enfiaram no corpo de Jesus para ver se realmente ele estava morto. Sim, ele tinha morrido. Mas olha só, depois disso, confirmada a morte dele, pegaram o corpo de Jesus, tiraram lá do madeiro da cruz, enrolaram num lençol, enrolaram o corpo num lençol, levaram para um sepulcro que é como se fosse, era uma caverna, né? Que colocavam lá o corpo e deixaram o corpo de Jesus lá. Se passaram 3 dias. 3 dias para o grito de vitória acontecer, para eu e você sermos livres e termos vida eterna. Este é o nosso maior presente. Sabe por quê? Porque depois de 3 dias, algumas mulheres foram, visitar o corpo de Jesus, porque era uma forma, era um costume que eles tinham. E aí, quando elas chegaram naquele sepulcro, o túmulo estava vazio, não tinha corpo nenhum, Jesus não estava mais lá. E sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas se passaram 3 dias para ele vencer a morte. E Jesus ressuscitou. O sepulcro está vazio, Jesus vive. Essa é a história da verdadeira Páscoa. Porque o Cordeiro perfeito teve que morrer para eu e você termos vida. A morte não pode fazer a gente ficar, deter a gente, fazer a gente ficar parado. A morte, ela já foi vencida. Jesus é vitorioso. E para viver para sempre com Jesus, é preciso ter Jesus no coração. Então, essa é a história da Páscoa que os ovos de chocolate escondem. Porque ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é a história registrada neste livro, um livro tão especial que é a Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês 2 músicas. A primeira é só um trecho que fala assim: porque me amou tanto assim, Jesus se entregou para morrer por mim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. Jesus nos ama. E a mensagem que eu quero deixar para você e para toda a sua família é a seguinte: ressuscitou, 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 aleluia! Jesus ressuscitou. E aí, essa musiquinha continua assim: ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A vitória é do Senhor Jesus. E é por isso que eu fico muito feliz em compartilhar a história da verdadeira Páscoa. E hoje nós aprendemos a história da Páscoa escondida, escondida pelos ovos de chocolate. Lembrem-se, Jesus está vivo. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. O nosso Jesus vive. E eu e você temos vida porque Ele está vivo e Ele vive em nós. Vamos orar agora agradecendo a Deus por essa palavra tão especial? Antes eu quero compartilhar mais 2 versículos com vocês. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos 3 e 4.
Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Vamos orar? Feche os olhos para nós falarmos com o Papai do Céu, para a gente se concentrar e falar com Ele. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade tão rica para mim de compartilhar a história da Páscoa escondida. Obrigada, Senhor, porque essa história ela é tão real para mim. E eu peço que essa história seja real também para todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Deus, faça a tua vontade e faça a gente se lembrar que tu és Emanuel, Deus conosco, sempre presente, que a morte já foi vencida, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigada porque Jesus, tu és o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Senhor morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Obrigada porque nós temos vida superabundante em Ti, muita vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada criança que está assistindo, por cada família representada por essas crianças, que esta palavra, Senhor, alcance os corações e que seja transformador, Senhor. Leve vida através deste vídeo, a Tua vida, Pai. Que a vida eterna seja compartilhada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu por mim, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu. Obrigada, Senhor Jesus. Fica conosco e eu te agradeço por celebrar esta data tão importante, sabendo que o Senhor vive e vive para sempre. Obrigada. Em nome de Jesus, amém.